Oi meninas, e o pato traz as galinhas, vamos lá? Aquele mesmo molde que eu esculpi para vocês de areia, era o molde do vaso oval, que eu só cortei as pontas. Joguei aí a nata de cimento, gente, essa nata de cimento é só cimento, tá? Não tem areia, cimento e água. Tem que forrar esse molde para evitar que ele desmorone, tá? E ficar mais resistente quando a gente tira. Jogou essa nata, vocês esperam secar algumas horas. Eu espero de um dia para o outro, tá? Deixo de um dia para o outro, faço no final do dia. E aqui eu já coloquei uma medida de areia para uma de cimento. Uma para uma, tá, gente? Areia fina. Esse aqui não dá para fazer com aquele pó de pedra peneirado, porque tem muitos detalhes. Areia fina, aquela bem fininha de reboco. Uma medida de areia para uma de cimento, uma para uma. Pega uma colherzinha aí, molha aquele molde de nata, joga uma aguinha nele, para ele aderir à próxima massa. E essa massa, gente, ela não é pesada, ela é uma massa maleável, que você vai colocando com a colher mesmo aí e esticando sobre o molde. Não é necessariamente nesse momento vocês deixar tudo lisinho e correto. Cobre o molde com essa massa por completo, numa espessura que vocês acham que fica legal. Não é hora de se preocupar com espessura, porque é tanta massa que vai aí depois, na hora do acabamento, que não faz falta. Mais uma mão assim de massa razoável, de 1 centímetro. Vai jogando pó de cimento em cima e passa na colher. Gente, vai jogando pó e passa na colher porque o cimento ajuda a secar a massa, tá bom? Vai jogando, vai passando. Eu peguei um pedaço de plástico de alguma coisa que eu achei. Fui jogando pó de cimento e já fui dando aquela alisada. É necessário dar alisada? É para você saber onde tem massa, onde está faltando, tá? Então pega um pedacinho de papel, de papelão, de qualquer coisa aí, gente. Isso aí mesmo acho que era EVA. Fiz os furos já, os drenos. Na verdade, esses drenos ficam só marcação para futuramente a gente acabar de fechar eles com a furadeira. E assim ficou. Vamos aguardar a secagem. Deixa também de um dia para o outro, tá bom? Essas etapas aqui é importante. Como amanhã já é um outro dia aí, eu já vou mostrar para vocês desenformando. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Eu virei o molde e tirei a areia de dentro. Fiz um S aí bem longo de arame. Esse arame é arame de construção. Fiz furo com a furadeira e já fui marrando aí, ó. Tá vendo esse S? É o pescoço dele. Coloquei um pedaço de isopor para fazer a base do peito. Tem que ter essa base aí, porque senão fica muito oco dentro da tela de galinheiro. Gente, eu modelei o pescoço com a tela de pinteiro, tá bom? Essa tela de pinteiro eu dobrei no meio, cortei uma faixa e fui só enrolando, não tem segredo nenhum. Fiz de 2 etapas, porque é a hora da cabeça aí, você tem que cortar uma fita menor da tela de galinheiro. Corta com a tesoura mesmo, não tem erro. Dobra ela em 2 para a massa, né, não ter buraco para sair, vai dando jeito de vocês. Gente, é enrolando e modelando com a mão. Cuidado para não furar a mão, tá? Eu furei meu dedo. Tem uns ferrinhos que fura. Mas faz assim, ó, essa galinha aí, ó, cibernética. Era para ser um pato, para essa galinha. Gente, esse pescoço desse pato ficou grosseiro, viu? Caso vocês queiram fazer mais fino, é só apertar mais essa tela de galinheiro. Mas, como tudo, a gente tem que ter a primeira vez, né? Esse pato tá saindo da minha cabeça. A asa eu fiz a mesma coisa. Cortei a tela de pinteiro, dobrei em 2, fiz furo com a furadeira aí no molde, amarrei com arame as asas. 2 asas, assim. Não é asa, gente, é um arame que é para segurar a massa, tem que ter. Comecei já a modelar o pescoço. Você começa do peito em direção ao pescoço. Esse peito, gente, tem que ficar bem redondinho. Então, presta atenção, olha bastante. A massa continua uma medida de areia fina para uma medida de cimento. Se precisar jogar um pouquinho de água, vai jogando. Mas vai modelando e olhando, tá? Ele tem que ficar arredondado para futuramente quando a gente lixar. E já vai emendando aí na asa, tá? É um vídeo que vocês não tem segredo algum, gente. É só encaixando com a mão. Uma mão eu trabalho com a luva, a outra sem luva, porque eu consigo ter mais tato. Mas não é bom trabalhar com cimento sem luva, que machuca as mãos. Aí aquele famoso bolinho que eu faço, todos os meus vasos, todas as minhas bacias. Vai fazendo e espalhando. Por isso que eu falei que o molde tem que estar molhado, tá, gente?
Essa massa ela tem que aderir entre aquele molde que a gente fez lá no começo e as asinhas aí de cimento. Essa massa, quando chega na parte da tela de pinteiro aí, você tem que botar ela por dentro e por fora, tá? Até essa etapa aí, tava só por fora, agora eu tive que pôr por dentro, porque senão ele não segura, tá? Vai encapando, então vocês têm que fazer a asa de uma forma que vocês acham que é uma asa de pato, de galinha, de ganso. Você que escolhe o bicho que vai ser aí, tá bom? E tem que colocar a massa por dentro, por fora, vai alisando, vai... Depende muito do olho, gente. Artesanato é aquilo que eu falo, expectativa e realidade trabalha bem distante. Mas razoavelmente vai ficando bom, tá? Não vai ficando tão ruim. A asa, gente, não é totalmente uma coisa uniforme. Então vocês têm que dar uns caimentos aí com a própria mão de vocês. É no olhômetro mesmo, tá? Vocês vai dando aquela moldadinha, vendo onde tem uma ponta, onde não tem. Futuramente eu dei 3 riscos nessas asas. Tá vendo? Eu riscando aí com canivete, mas já vou passando o dedo, dando aquela alisada, só para dar uma formazinha, para na hora que a gente for pintar, né, a gente lembrar que é uma asa. Porque só lembra, gente, não é uma coisa bem feita. Artesanato nenhum vai sair igual, é algo feito à mão. Então vocês vai dando aquela forma aí de algo que vocês falam, nossa, lembra uma asa, tá bom? É só algo que lembra uma asa. Faz a nata de cimento, pega um pincel e passa em tudo. Gente, é muito importante passar essa nata de cimento para manter o cimento hidratado e não rachar. A massa de areia fina costuma rachar se ela seca rápido. Então vocês dão essa nata de cimento, é só cimento, cimento e água. Pega um pincel e vai passando. Sempre que eu vou trabalhar com molde, eu molho e passo essa nata de cimento para dar sequência com a massa fina. A parte do pescoço também não tem segredo. Vai fazendo as bolachinhas e unindo, usando a mão aí como apoio. É sua mão que vai modelando. É você que vai sentindo. Foi nessa hora que eu percebi que o pescoço ficou bem grosso. Mas isso aí depende de vocês, tá bom? Vocês que vai ter a noção. É a primeira vez que eu faço com o pescoço com tela de pinteiro. O outro eu usei tecido enrolado no ferro e não gostei, porque eu levei muitos dias para fazer. Esse daqui são questão assim, de um dia para o outro, tá tudo bem. Dá para fazer o pescoço de uma etapa só. Gente, esse pescoço eu fiz de uma etapa só, tá bom? Não tem necessidade de você fazer uma parte, depois outra, ele não desmorona. A tela de pinteiro dá uma sustentação muito boa, o ferro que tá lá dentro também, então não tem perigo de nada cair nem desmoronar. Pode dar sequência até terminar. A única coisa que eu não consegui terminar foi o bico, tá? Como o bico eu não deixei nenhum ferrinho para segurar, eu fiz na hora do acabamento. Mas a cabeça toda aí eu consegui fazer em uma etapa só. No mesmo dia e coloquei para secar e no outro dia eu dei a sequência para terminar. Deixei só a ponta de uma asa e o bico para hoje, né? Foi hoje que eu terminei, gente. Vamos lá. É só modelando, ficou um vídeo longo. Me fala de que cidade vocês estão assistindo aí, que eu quero saber aonde meu vídeo chegou. Deixa nos comentários. Gente, é importante fazer essa bolinha aí em cima, próximo aos olhos, porque todo pato tem essa máscara próxima aos olhos, tá bom? Olhos, bico, essas coisas, vocês modelam depois, quando a massa estiver quase seca. Vocês pegam a ponta da faquinha e vai lá e modela. E nata de cimento aí, gente. Sempre que faz uma etapa, passa nata de cimento. Para manter o cimento uniforme e hidratado até nós lixarmos. Agora, hoje já é um novo dia. Uma medida de areia para uma medida de cimento. Peguei minha garrafinha de água. Molhei o meu molde. Ó, vocês estão vendo aí, tem que molhar, gente. Sempre que a gente for mexer com a massa nova. Dei sequência aí, que não faltava muito agora, né? Só faltava o restante dessa asa e o bico ali, que sim, gente, o bico quebrou na hora que eu estava mexendo nos olhos. Então eu deixei para no outro dia, mas deu tudo certo. Então vocês vão ver a mesma coisa que foi feita na outra asa. Rose, fica iguais? Não, não fica, mas tenta olhar uma e olhar a outra. Eu ficava sempre olhando para ver a mesma altura de massa, mesma textura. Essas ondinhas que eu deixei em cima ficar meio parecida. Vocês próprios, olha uma asa e vê a outra. Vocês veem que a massa tá mole, tá cedendo, joga pó de cimento. Eu joguei um pó de cimento aí, ela dá uma secada e você dá uma remexida na massa. Sempre que você quiser pôr uma massa e a outra tá mole, joga um pozinho de cimento, salpica aí,
que ela seca bem rapidinho e você consegue manter a modelagem, tá bom? Nessa hora aí eu já tinha terminado a asa e tenho que fazer o bico. Não foi fácil, não foi fácil. Gente, eu usei um paninho para escorar esse bico, tá bom? Eu tinha esquecido de passar a nata de cimento, então eu voltei lá, passei a nata de cimento, botei o biquinho. Tem que passar a nata, gente, senão na hora que secar ele solta, tá bom? Coloquei o biquinho, fui ajeitando, usei um pano para dar aquela escorada enquanto a massa secava, para não correr o risco de quebrar como da primeira vez. Se eu tivesse feito isso no primeiro bico, eu não tinha quebrado. Enquanto esse bico fica aí sendo seco, modelado, eu passei nata de cimento, agora foi com a mão, não foi com o pincel não. Nata de cimento em toda a parte que eu tinha feito aí das asas, do corpinho, de tudo. Já falei para vocês que é importante. Faz aquele risco na outra asa, né, para ficar meio parecido esteticamente também, são 3 risquinhos. Deu o acabamento passando a nata também, a mão. Vocês vai olhando assim se vai ficando parecida a outra asa. Tem que ficar meio que parecida, gente, para não ficar com a asa maior do que a outra aí. Mas artesanato feito na mão fica bem difícil a gente deixar tudo por igual. E era isso esse pato. Agora nós vamos pro acabamento. Foi assim que ele ficou. Tá todo na nata de cimento. Amanhã eu vou dar o lixamento, cortar esses ferros que ficou segurando a nata. Chegou a hora do acabamento da pata, gente. Não tem mistério, é só lixar, né? Esperou 24 horas, secou, lixa. Gente, pode usar lixa de mão, tá? Eu fiz uma mistura entre lixa de mão com a lixa elétrica aqui, porque eu prefiro que ela mais rápido. Mas é bom dar os detalhes com a lixa de mão, tá? Que aí fica mais lisinho, como eu falo pra vocês, artesanato. Nunca sai igual. A expectativa e a realidade não caminham junto, mas vamos lá. Gente, depois que eu lixei, eu dei uma limpadinha com um pano úmido, a escovinha, tirei o excesso aí todo do pó e comecei a pintura, tá? Passa um pano úmido antes. Eu passei um pano úmido para tirar o pó e a tinta que eu usei, essa daí, gente, Coral da Coralite, os externos. Eu acho que vai ter a durabilidade, vou conseguir limpar normalmente, tá? Eu dei 2 demãos para cobrir. Essa primeira demão eu misturei um pouquinho de água. Essa tinta ela já vem pronta para usar, mas a primeira demão tem que pôr um pouco de água para o cimento selar, né, gente? Usar como uma seladora. Depois a segunda demão, você vem com ela normal mesmo. E eu inventei fazer umas pintinhas aí de cinza. Sim, botei um pigmento preto dentro da própria tinta e fui dando batidinhas com um pedaço de espuma para dar o formatinho das asas, tá, gente? Mas o resto eu deixei branco, foi só um charminho aí para ficar parecida a minha Natsa. Os olhos e o bico foi vermelho e eu passei amarelo em cima para dar aquele tom alaranjado, tá? Não creio que essa tinta tem durabilidade, que ela estava vencida. O resto é um esfumaçado vermelhinho também, tudo com a esponja, tá? E pintei aí os olhos de preto. Não apareceu eu pintando aí porque eu acho que eu não gravei. Vamos pro replante, gente, da minha patinha. Aí parece uma galinha mais rapata, tá, gente? A nossa Natsa. Meu substrato aí, gente, ela pegou 7 litros de substrato, tá? Meu substrato, vocês já sabem, terra tufa, palha de arroz carbonizada e isopor ralado. Eu escolhi a Gibiflora Mauna. Mauna aí, gente. Linda, está podada. Então na hora ela já vai enraizar aí e eu quero que ela fique assim mesmo, pendente. Para o rabo, né? O rabo do pato ser ela. E sobrou um espaço aí onde eu fiz uma composição. De um lado uma florífica, do outro eu coloquei essa verde, mas não deu muito certo. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu coloquei um pouco de cedo obeso e uma Orion, que é rosada. E foi assim que ficou. Molhei para ver se os drenos estavam bem. Foi 4 furos feitos de dreno na hora que eu estava fazendo molde. Ficou perfeita. Molhei, a água desceu, tudo certinho. Vocês sabem que eu não sou boa de pintura, né, minhas lindonas? Mas foi o que deu para fazer. A minha patinha, ela é branca e cinza. E eu espero que ela fique assim por um bom tempo, né? Eu super amei. Já vejo os filhotinhos dela. Agora, como que eu vou fazer esses filhotes aí? É que eu não sei. A mãozona acariciando aí, a mão da mãe acariciando a filha para ver se ficou boa mesmo, né? Mas eu gostei, minhas lindas. Foi o que deu para fazer, né? Meninas, me fala de que cidade vocês estão falando aí, aonde vocês moram. Deixa aí nos comentários que futuramente a gente vai rolar um presentinho aqui no canal.